Olá, pessoal, tudo bom? Vamos aqui, então, para mais uma semana aqui de reflexões astrológicas, já em fevereiro. Nós vamos falar aqui da semana do dia 16 ao dia 22 de fevereiro. O que que tem nessa semana, gente? O que que tem aí nesse período de 16 a 22, tá? Bom, dia 18 só ingressa aqui no signo de Peixe, já uma mudança importante para o Sol. Vamos ter também um aspecto mais desafiador entre Mercúrio e Júpiter também, né? E os demais aspectos e movimentos da Lua. Mas a gente vai ter ainda alguns dias com períodos um pouco longos, assim, de Lua fora de curso. Em quantidade de aspecto, tá bem equilibrado, assim, média de 2, 3, tá? Não tem dias como na semana anterior, que a gente só teve um aspecto, né, no céu. E, bom, vamos, né, falar do que interessa. Então, né, vocês já vão entendendo como a característica vai fluindo aqui. Então, aproveita já esse momento para você se inscrever no canal, se você não for inscrito, tá? Se já for inscrito, curta o vídeo aí, me ajuda bastante, tá? Divulgar o canal, deixa aí o seu comentário também. Ativa sempre as notificações se você for inscrito para você receber as postagens. E, gente, diariamente eu tenho postado aqui também um complemento aí dos dias, tá? Então, me acompanhe aqui também diariamente. Então, ative as notificações para você receber as postagens, tá? Então, vamos lá, gente, vamos falar dessa semana interessante aqui. Vamos falar dessa semana, então, até o dia 22, vamos lá. Bom, iniciamos a semana aqui com a Lua em Libra, né? A Lua ingressa em Libra no sábado anterior, ali dia 15. E em Libra, a gente vai ter um primeiro aspecto da Lua, que é esse aqui, com Júpiter. É um aspecto de 120 graus no trígono, é muito bom. O que vai criando, assim, para o domingo, um clima bastante favorável. Na verdade, a gente vai perceber um pouco mais dessa influência na virada do sábado para o domingo, porque o momento perfeito é às 7h51 da manhã. Então, a gente vai sentir essa influência na viradinha, né, do dia. Olha, mesmo que Júpiter ainda não esteja na velocidade média, né, ele está ganhando velocidade, mas já está no movimento direto, o aspecto é bom e ele tem um perfil bem tranquilo, assim, né, uma configuração adequada para incentivar um pouco mais o otimismo, iniciativas, de maneira geral é muito bom, se você estiver pensando em iniciar alguma coisa durante essa fase. Bastante agradável, aí vocês vão perceber. Agora, a gente aproveita esse momento, porque aí a Lua vai começar a se afastar dessa influência e gradualmente ela vai chegar a um aspecto desafiador a Marte, tá? Então, aqui a gente tem Marte, aqui temos a Lua. Bom, para a Lua, assim, mesmo que seja um aspecto difícil, não é ruim, aqui Marte está no domicílio da Lua, mas a Lua está em Libra, que é o detrimento de Marte. A natureza do aspecto é desafiadora, é cautelosa. Então, tenha atenção se você estiver programando alguma coisa. Esse momento perfeito vai ser às 19h36. Então, a gente vai sentir depois das 7h51 cada vez mais a influência dessa quadratura até as 19h36. Bom, e vocês sabem, como eu sempre digo, quadraturas, oposições de Lua com Marte são rígidas. Então, o domingo ele dá uma virada de chave de bom para ruim, né? Que é chato, né? Porque, gente, quadratura de Lua com Marte é propensa a problemas mesmo, né? Assim, principalmente com Marte num signo da água, complexidades, probleminhas chatinhos de resolver, né? E também é uma configuração bem defensiva, que para diálogo, conversa não é legal, tá? E pensando então no sentido eletivo para início de qualquer assunto, evitem. Então, o domingo, né, acaba sendo bem ruim. Às vezes é difícil chegar a um diálogo equilibrado, né? A uma facilidade, assim, em chegar ao meio termo, né? Porque naturalmente Marte já tem esse tema do conflito, né? Ele está bem aqui, ó, no termo de Mercúrio ainda. Então, para diálogo não é muito interessante, tá ok? E, gente, para risco também, alto risco não é legal, tá? Olha, aproveita esse momento aí se você estiver organizando suas coisas, talvez seja o melhor aqui dê para fazer, mas evitem também mexer em coisas complexas, difíceis de solucionar durante esse momento. O clima fica um pouco defensivo e tá um pouco chato mesmo, tá? Então, domingão ali, à noite, principalmente à tarde, ali à noite vai ficando bem chatinho, bem briguento. Vai ficar um pouco com esse clima, tá? Bom, e aí no domingo, isso só, né? 19h36, a quadratura entre Lua e Marte, daí a Lua já começa aqui a se aproximar desse aspecto leve com o Sol, já no finalzinho aqui de Aquário, né? A Lua no finalzinho de Libra.
mas volta a ganhar um pouquinho mais de favorecimento, né? Mais ou menos, né, gente? Porque também o Sol tem uma debilidade aqui onde a Lua está. Mas agora a natureza do aspecto é boa, né? É um trígono, não é uma quadratura como foi com Marte, né? E aí a gente vai ter uma segunda-feira equilibrada. Esse momento perfeito, gente, é à noite, 20 horas e 24 minutos. Então, a gente vai ter o aumento da influência ao longo do dia e vai deixar o clima agradável. Eu recomendo, se você tiver que se expor em alguma reunião, algum negócio, uma apresentação, uma publicação, ter um pouquinho de cautela, porque para o sol não é exatamente bom. Se você tem posição de liderança também, tiver que fazer algum comunicado importante, só se programar bem, né? Isso ajuda você a atingir os seus objetivos de uma maneira um pouquinho mais eficaz. Mas, de forma geral, o clima é agradável, é um trígono do ar, né, gente? Então, vai ficando aí bem tranquilo na segunda-feira. E, bom, é à noite, né? Então, a gente vai sentindo a influência aumentando ao longo do dia. Daí, gente, 21 e 19, um pouco depois, a Lua ingressa em Escorpião. Então, nós vamos ter um período de aproximadamente uma horinha só com a Lua fora de curso aqui na segunda. 20 e 24, trígono entre Lua e Sol, e 21 e 19, a Lua ingressa em Escorpião. Muda um pouco, né, o clima, né, porque aí a Lua está ingressando num signo da água, né, é um ponto também de debilidade da Lua é a queda, ela fecha um pouco, né, concentra mais a informação, o Escorpião é um signo fixo também, cria um clima assim mais concentrado. Para processo analítico, pode até ser interessante. Então, assim, se na segunda noite você estiver estudando, analisando qualquer coisa, produzindo material, assim, que é minucioso, vai perceber aí um pouco mais de facilidade, tá? É bem meticulosa essa influência aqui da Lua em Escorpião. E depois que a Lua ingressa em Escorpião, ela já até aparece aqui. Ela vai chegar a esse trígono com Mercúrio, mas o trígono ele vai ser só na terça, né? Então, a gente vai sentindo já a influência desde a segunda noite desse aumento aqui do trígono. Aí, na terça-feira, gente, antes da Lua chegar ao trígono com Mercúrio, nós temos o ingresso do Sol aqui no signo de Peixes, 7 horas e 6 minutos da manhã. Não sei se melhora tanto para o Sol, né? Porque ele deixa aqui, gente, o detrimento dele, signo do ar, e ele entra em Peixes. Ele sai do detrimento, só que quando o Sol ingressa em Peixes, ele fica peregrino. E assim, enquanto o Sol estava em Aquário, pelo menos o calor é uma qualidade comum entre o Sol e o signo de Aquário. Quando o Sol entra em Peixes, não tem nada a ver mesmo, gente, nada a ver. Ele é quente, seco, e Peixes é frio e úmido. Ele fica peregrino total, não tem nenhuma dignidade essencial aqui e fica bem instável, né? E o Mercúrio ainda está aqui combusto, porque passou na semana passada pela conjunção com o Sol. Então, gente, principalmente esse ingresso, na verdade, todo o trânsito do Sol em Peixes tende a ser bem enroscado, porque ele vai passar depois aqui pela conjunção com Saturno, e é um período de muitas complexidades. Ele tem uma característica geral de dificuldade para a praticidade, dificuldade linear, de objetividade mesmo, né? É uma configuração mais movediça e tal. Lógico que assim, a gente vai ter momentos em que o Sol recebe aspectos bons, né? E aí isso vai ajudando a melhorar um pouquinho o quadro, principalmente os aspectos da Lua, né, e tal. Vão melhorando um pouquinho o quadro. Só que, de maneira geral, para atividades de liderança, para a ideia de um sucesso muito elaborado, o trânsito do Sol em Peixes não é muito favorável. Ele está sendo conduzido aqui por Júpiter, né? Que está em Gêmeos ainda, voltou a movimento direto, está no signo com umidade também. Então, a gente tem um perfil muito oscilante, no sentido de liderança, de justiça, de otimismo. E Júpiter está exatamente num ponto de quadratura em relação ao Sol, né? No signo de quadratura. E não é exatamente uma configuração de prosperidade. Então, durante esse trânsito do Sol, agora em 2025, a gente pode ter aí algumas questões muito estranhas, complexas, fora do habitual, muito fora do habitual, envolvendo líderes globais, gerais, né, assim, internacionais mesmo, né, posições, aqui já não vai para um campo muito argumentativo, né, assim, não é muito nesse sentido, e o Mercúrio também ingressou em peixes, mas de muita confusão. Pode ser um período muito cheio de erros de notícias, erros de postura mesmo, ou confusões, mal entendidos,
tem uma série de possibilidades, assim, estranhas, fora do habitual, acontecendo nesse momento, tá? Durante esse trânsito do Sol, tá? E, bom, fiquem atentos, então, aos trânsitos diários, porque aí nos momentos em que o Sol tiver algum aspecto bom, pode até ser interessante para os processos de liderança, tal, né? De sucesso, de uma forma geral. Mas o trânsito inteiro fica meio estranho, assim. Vocês vão perceber aí algumas coisas um pouco fora do normal, assim. Às vezes notícias, né? Bom, já começou com o ingresso do Mercúrio em Peixes, né? Quer dizer, quando ele estava ainda ali no suspiro final de Aquário, para ingressar em Peixes, teve aquele erro de notificação, né, do Android sobre o terremoto em São Paulo, no Rio, né? Que deixou todo mundo meio preocupado, né? Os moradores ali de São Paulo, do Rio, e depois viu que foi um erro, né? De notificação, né? Não teve nenhum abalo, né? Tal, os outros sistemas que monitoram, né? Os abalos sísmicos, nenhum estava registrando nada, né? Mas já começou, né? Então, olha, coisas assim desse tipo podem vir a acontecer, tá? Outras também. E, bom, e aí na terça, depois aquele momento do trígono entre Lua e Mercúrio. E esse é um trígono bem profundo. Ele pode ser muito interessante para o processo criativo, atividade de análise muito profunda, processo analítico também, né? Detalhes minuciosos, estudos e pesquisa, a gente pode ser bem interessante para pesquisa, principalmente em pesquisas que são difíceis de encontrar, assim, a informação que você busca é difícil de encontrar, tá? Bom, como a gente tem aqui a Lua num signo fixo, ela ajuda um pouco a estabilizar o Mercúrio em Peixes. Então, para esse tipo de assunto de pesquisa, é interessante porque incentiva o processo analítico. Mas é uma influência da água, né? É um trígono de água. Pode ser muito interessante também para a criatividade, para a fotografia, para cinema, né? Pode ser bem interessante essa influência, tá? Se você lida com esse tipo de atividade, se você produz material gráfico, né? Imagens e tal, pode ser altamente criativo, bem eficaz. Não é muito veloz, então, assim, é um momento bom mesmo para mergulhar a fundo. Se você lida com oráculos também, né, porque depende de interpretação simbólica, também pode ser bem interessante. Esse momento perfeito é às 12h55, tá? E, bom, aí a gente vai sentindo essa influência desde a segunda, como eu falei, da segunda noite, quando a Lua ingressar em Escorpião. Agora, depois das 12h55, na terça-feira, a gente não tem aspectos perfeitos, tá? Mas a Lua não está fora de curso, ela está se aproximando de um aspecto de trígono com Marte. Esse aspecto vai ser perfeito no dia 19 de fevereiro, quarta-feira, às 8h06 da manhã. Então, a gente vai perceber a terça tarde, à noite, toda essa influência. É uma influência boa. Aqui a gente tem uma recepção mútua bem forte, gente. A Lua está no domicílio de Marte, Marte está no domicílio da Lua, o aspecto é bom, muito bom. Então, olha, aproveitem, tá? Porque aqui a gente ganha um momento de atingir o alvo aí, né? Então, a gente tem um favorecimento agudo, né, para resolver coisas. É um perfil estratégico, né? A gente pode colocar assim. Ele é bem estratégico, cuidadoso, ele é bem cauteloso, tem um perfil econômico também, se você estiver pensando em investimentos, né? É um perfil bem econômico. Ele não é exatamente barulhento e nem daquela raiva explosiva, não é? O trígono também é um aspecto fácil. Mas olha, se você precisar se imbuir de coragem e energia para atingir algum objetivo, pode ser esse o momento, tá? Ele é muito eficaz, tá? É um momento bem eficaz. Essa recepção mútua acabou facilitando bem. Tem um perfil de muita qualidade, né? Então é aquele momento que o que você fizer vai ficar muito bem feito. E é um período longo, né? Porque a gente tem desde as 12h55, a lua, né, da terça, né? A lua passou pelo trígono com Mercúrio, então a gente vai sentir isso à tarde, à noite, como eu falei, né? A gente vai pegar um período longo do aumento dessa influência que é realmente produtiva, ela é muito boa mesmo para a qualidade dos assuntos, todos, tá? Que você estiver realizando. É bem pontual, vai ser legal esse momento. Depois que a Lua passa pelo trígono com Marte, ela chega ao trígono com Saturno. Aqui, a natureza do aspecto é boa, né? Mas aí a gente já não tem uma recepção mútua, né? Mas esse aqui é um perfil também que mantém bastante a profundidade, né? E também, como o Saturno está angular aqui, né? Calculando para Brasília, é uma influência que acaba aparecendo forte. Bom, Lua na 6, Saturno na 10, gente, é trabalho, tá? Aqui, olha, é legal essa influência porque
Apesar dela não ter uma característica altamente produtiva em nível prático, como o trígono é favorável, ele atinge os objetivos. Pode ser um pouco lento, né? Sim, um ritmo um pouco devagar, não tem aquela vivacidade de energia. Mas é muito mantenedora, né? Um trígono aqui muito mantenedor. Pode ser muito interessante também para as atividades de análise, né? Processos burocráticos, essas questões todas acabam sendo muito beneficiadas, né? Durante esse momento. Não é um clima assim fervoroso, tá, gente? Então, assim, entre terça e quarta, como a lua está em escorpião, sol ingressou em peixes, não é aquele clima animado, né? Festivo, não tem muito esse perfil. Mas vocês vão perceber aí um favorecimento na realização das coisas, né? Pelo menos isso fica bem legal. Bom, 12h58 é esse momento. E aí, gente, o que vai acontecer é um longo período com a Lua fora de curso. A Lua vai ingressar em Sagitário no dia 20, quinta-feira, e ela ingressa às 9h54 da manhã. Então, desde as 12h58 da quarta até as 9h54 da quinta, a Lua vai ficar fora de curso. Para início não é legal, tá? Então, a quarta de manhã, que está com favorecimento de 2 trígonos da Lua, em elemento água, né, na triplicidade da água. Depois ela fica fora de curso. Quando a Lua ingressa em Sagitário, aí já começa a movimentar um pouco mais o clima, no sentido de vigor, movimento mesmo, né? Sagitário é mutável, então já tem uma configuração já mais movimentada. É signo do fogo, né? Já vai criar um pouco mais de vivacidade, de energia, né? Quando a Lua ingressa em Sagitário, ela já chega aqui a quadratura com o Sol para a fase minguante, né? Bom, é uma fase minguante mutável, ela é um pouco instável, e, de novo, pensando em fator de liderança, seja a liderança no seu trabalho, na sua casa, na sua cidade, seu estado, seu país, ou no mundo inteiro, né? É um aspecto bem prejudicial, e ele é sujeito aos mal-entendidos e coisas super estranhas, gente, só tá em peixe, bem no começo ainda, 3 graus iniciais. Então, imaginem aqui uma quadratura que vem trazendo posições, confusões, mal-entendido, faz, desfaz, isso é bem possível. Esses 7 dias entre fase minguante e fase nova são sujeitos a esse nível aí de confusão envolvendo líderes, tá? E, assim, não é exatamente aquela configuração vigorosa de declarações ferrenhas, assim, tal, não é muito isso, né? Porque até o Mercúrio está em peixes, mas é de mal entendido mesmo, confusão, tá? Então, às vezes fala besteira, assim, coisa assim, sabe? É bem sujeito à confusão, em vários níveis. Se você tem posição de liderança, fique atento a esses dias, tá? Tem, então, esse prejuízo aí para os líderes de maneira geral. 14h32 é o momento dessa quadratura. Daí a Lua vai se afastando da quadratura, ela vai ter um trígono com Vênus, mas vai ser perfeito só na sexta. Só que aí na quinta-feira, lá no final da tarde, às 17h11, nós vamos ter essa quadratura entre Mercúrio e Júpiter. Olha, é uma quadratura também com recepção mútua por domicílio, a segunda da semana, né? E aí, porque o Mercúrio está em Peixes, domicílio noturno de Júpiter, e o Júpiter está em Gêmeos, que é o domicílio diurno de Mercúrio, é uma quadratura de signos mutáveis, ela tem um perfil de mudança. A quadratura em si é um aspecto difícil, só que a recepção mútua acaba sendo um fator assim que ajuda, né? Então, o que a gente pode pensar? Que diante de oscilações, intempéries, né? Coisas confusas, desvios, né? Problemas, essas coisas estranhas, né? Surpresas desagradáveis, a gente vai conseguindo encontrar caminho. Então, fica atento, porque às vezes do limão se faz uma limonada, né? Como se costuma dizer. Porque, gente, essa relação Mercúrio-Júpiter, ela é uma indicação de oportunidades. Só que o aspecto é difícil, né? Entre imutáveis. Então, eu penso assim que problemas, desvios, imprevistos que vão surgindo no meio do caminho acabam abrindo algumas janelas de oportunidades em qualquer assunto, pode até ser no sentido de investimento, de prosperidade, né? Natural que é um tema de Júpiter, no sentido de esperança, de mudanças. Então, fique atento, às vezes até uma situação assim que já tá desgastada, por exemplo, e aí acontece um problema, e daí você aproveita aquele problema para já aplicar uma mudança naquilo que você estiver realizando. Por isso, não é uma quadratura exatamente ruim. Começa também, gente, que nem Mercúrio nem Júpiter são maléficos, então não é uma quadratura que gera mau humor. Ela só é bastante sujeita, assim, a instabilidades, imprevistos, desvios, né? Coisas que vão se alterando até na rotina. Se alguma coisa, quando você desviar ali a sua rotina,
muda a rotina, tenta aproveitar o desvio para alguma melhoria, tá? Não é exatamente uma configuração ruim, né? Assim, acabou que a recepção melhorou bem essa quadratura, tá? Bom, na quinta, então, isso às 17h11. Aí na sexta-feira, 4h28 na madrugada, a gente vai ter o trígono entre a Lua e Vênus. É um trígono com Vênus, Vênus é benéfico, é um trígono do fogo, ele vai criando bastante ânimo, né? Vênus já está diminuindo a velocidade para entrar no movimento retrógrado, mas é um trígono e ele é legal para clima, né? Se você estiver pensando em fator romântico, aquisição, investimentos, é só ter cautela, se bem que é uma influência, né, um aspecto que vai ser perfeito na madrugada, às 4h28, né? Só que como o último aspecto da Lua foi na quinta, às 14h32, que foi a quadratura com o Sol, a gente está sentindo a influência do trígono desde lá, tá? Então, o restante da tarde da quinta, a noite da quinta, se você estiver lidando com aquisições, é só ficar atento para não exagerar demais, tá? Mas o clima vai ser bastante agradável, às vezes até assim bem empolgado, né? Vênus está no detrimento, então assim, festividade, descontração, às vezes não é o tema, mas é um trígono do fogo, né? Ele tem uma característica um pouco empolgada, né, gente, tá? Interessante também. Aí, depois que a Lua passa por esse aspecto, ela vai ter uma oposição com Júpiter aqui. Júpiter em Gêmeos, Lua em Sagitário. Até que para Júpiter é interessante, né? Porque acaba que ele está enxergando aqui o domicílio dele, né? Melhora um pouquinho. Olha, aqui tem um fator um pouco imprevisível, já é bem agitado, né? A Lua está em Sagitário. Então, assim, desde que a Lua ingressou em Sagitário na quinta, a gente já tem um clima mais veloz, né? E é uma oposição. Então, um pouco parecida do que eu falei para vocês da quadratura entre Lua e Júpiter, essa, ela pode ser uma indicação de imprevisibilidade, tá? É sujeita a surpresas desagradáveis, assim, na verdade, não tanto só problemas, mas os desvios. É difícil manter o passo aqui, porque é uma posição envolvendo signos mutáveis, né? E Júpiter já é lento, naturalmente, né? Então, a gente tem um prejuízo com esses desvios que vão acontecendo nos assuntos que a gente estiver realizando, tá? Pode ser uma representação de atraso até, né, em função de desvios, mudanças, né, tal, ou imprevisibilidade mesmo, né, acontece um evento ali, alguma situação, mas fiquem atentos, né, também, eu penso, para oportunidades que em função de desvios podem acabar surgindo, tá? Outra coisa que eu penso ser importante, né, com a Lua em Sagitário, principalmente, é o excesso de esperança, né, de confiança e otimismo, tá? Tenha atenção, se você tiver em algum momento muito ousado de definição e tal, é ter cautela para não escorregar demais, não exagerar muito, né, na dose e tal, tá? Mas nesse ponto do otimismo fica um pouquinho exacerbado aí, né? E agora o clima vai ser legal, né, gente, diariamente, não é uma configuração ruim. A Lua vem de um trígono com Vênus para chegar à oposição com Júpiter, não gera mau humor. Agora, se você tem viagens programadas, assim, ter cautela, né? O Júpiter está ainda um pouquinho prejudicado e tal, então tem aí um pouquinho dessa dificuldade também. Bom, aí a Lua vai se afastando da oposição e vai chegando agora a uma quadratura com Mercúrio. Agora é a Lua quem vai ter uma quadratura com Mercúrio. Então, esse triângulo que é a Lua, Mercúrio e Júpiter ainda está um pouquinho forte, né? Entre quinta e sexta-feira. Bom, tenha cautela com os mal-entendidos, comunicação, com o trânsito, com o comércio, com as redes, com os sinais, tá? É um período que acabou puxando aí vários aspectos desafiadores e então é sujeito a um pouquinho disso. Como o Mercúrio está duplamente prejudicado aqui, aí aqui ele está vendo outro prejuízo dele, outro detrimento, né? A natureza do aspecto é desafiadora. Acaba sendo um dia que pode ter aí bastante essa questão de problemas com essa parte, sinais, redes, coisas assim, mais equipamentos também, questão com carro, enfim, celular, computador, todas essas questões eletroeletrônicas, transportes, né, comércio também, é um pouquinho prejudicial. E o nível mais próximo, comunicação. Se você posta coisa em redes, né, tal, se tiver algum momento importante de reunião, algum trabalho escolar para apresentar, ter cautela aí, verifique tudo bem certinho para não chegar lá na hora e ter problemas, né? Ter imprevistos. E também de confusões com a informação em si, tá? Se você estiver buscando um momento para iniciar um curso, marcar uma reunião, fechar um negócio, não é o dia não, tá? Não é esse o momento. 11h53, né?
E, bom, ainda com a lua em Sagitário, nós vamos ter aspecto. Então, ela não vai ficar fora de curso, só que o próximo aspecto da lua perfeita é só ao sábado, meia-noite e 50, que é uma quadratura com Saturno. E então, gente, o que vai acontecer? Olha, sexta, 11h53 é a Lua quadratura a Mercúrio. A Lua está aumentando a influência dessa quadratura com Saturno ao longo de toda a tarde da sexta, então, né? E à noite, porque o momento perfeito é meia-noite e 50 do sábado. Vai ficar chatinha, tá? É um pouco preguiçosa, né? Uma influência de quadratura mutável, Saturno tá ali um pouquinho preguiçosa e sujeita a problemas, né? Saturno representa problemas, tá? Complexidades, desvios também de alguma forma, bom, surgem problemas. No sentido eletivo, então, nem pensar, né, gente? E geralmente os aspectos entre Lua e Saturno, eles são chatos no clima mesmo. Eu até penso que esse aqui não gera tanto mau humor, porque a Lua está no signo do fogo, mas ele é um pouco preguiçoso, assim, ele acaba atrapalhando um pouquinho a produtividade, tá? Não é exatamente legal. Então, a gente ficou aí com um momento meio chato também entre sexta e sábado, né? Bem chatinha que é o sábado, né? Na verdade. Bom, a Lua vai ficar fora de curso algumas horinhas, algumas boas horas. Ela ingressa em Capricórnio às 20h08, tá? Bom, a Lua ingressando no signo de Capricórnio puxa a atenção já para um clima mais prático, né? Ele flui natural, porque é um signo cardinal. Também, quando a Lua ingressa aqui, olha, ela já vai começando a se aproximar de um aspecto leve com o Sol em Peixes, e que não vai ser perfeito no sábado, vai ser perfeito só no outro domingo, mas ela já entra aqui com a facilidade de um aspecto bom. E é calma que o sábado só não vai ser legal para início, porque, gente, o dia é todo útil, né? A gente tem meia-noite e 50 Lua quadratura Saturno, e daí a Lua fica fora de curso até às 20h08. Então, para inícios, não é muito legal. Dê continuidade às suas atividades, né? Procure ter atenção para não marcar nada muito ousado, nenhuma grande mudança. A gente encerra a semana com esse movimento da Lua aqui, que é o ingresso em Capricórnio, tá? Aí na semana que vem a gente volta, porque vai ter uma fase nova, né? Já acontecendo. Aí eu volto, a gente vai ter mais movimento aí. Final de fevereiro também com bastante coisa, né? Então, uma ótima semana. E não esqueça de curtir o vídeo e deixar aí o seu comentário, tá bom? Muito obrigada. Até segunda, então. Até mais.